Nós vamos agora para a última, finalmente, análise do livro A Psicologia das Multidões, de Gustave Le Bon. Levei muito tempo para examinar esse opúsculo, na verdade, ele é um livro bem pequeno, devido à sua pertinência. Tem muita coisa que o autor fala que projeta luz sobre o fenômeno psicológico de massa que está em curso no nosso país, sobre o qual eu tenho tanto falado. E eu gostaria hoje de chamar a sua atenção para a página 132 dessa edição do Psicologia das Multidões, que diz assim: as grandes crenças gerais são em número bem restrito. Grandes crenças gerais, aquelas convicções que fazem parte da cultura e que governam, que dão sentido de corpo à sociedade. Sua formação e extinção constituem para cada raça os pontos culminantes da sua história. Então, alguma coisa nova passa a ser objeto de crença e algo é abandonado. Num ponto, todos creem no poder absoluto do rei. E aí vem uma revolução, o rei é deposto, decapitado e o poder é passado para o povo, ou pelo menos passado para outras mãos de supostos representantes do povo. De uma forma ou de outra, o que o autor está dizendo é um fato, sabe? Que mudança radical, eu acho essa uma das mais extraordinárias, que ainda não foi superada por nenhum pensador político, a chamada divisão tripartite de poder. Sabe? De você não concentrar o poder legislativo, judiciário e executivo nas mãos de uma única pessoa, de uma única instituição. Isso foi uma sacada que eu reputo de gênio, pode ser superada por alguma coisa aí que já esteja até em curso, mas nesse momento nós não conseguimos ver nada de melhor. Esse poder diluído é um dos sustentáculos da democracia e uma das defesas contra a tirania. Por isso, um poder não pode usurpar o outro, nós precisamos manter vigilância quanto a isso. Então, prossegue o autor dizendo: sua formação e extinção constituem para cada raça os pontos culminantes de sua história, são a verdadeira estrutura das civilizações. Aí na parte final dessa página ele declara: não se pode modificá-la senão ao preço de violentas revoluções e somente quando a crença perdeu quase inteiramente sua dominação sobre as almas. Então, as coisas mudam, mas não sem muita resistência. Marx enfatizou muito esse ponto. Daí que eu acredito que ele extrapolou, indo para o sonho da revolução do proletariado, uma mudança violenta, que ele acredita que não aconteceria, ele acreditava que não aconteceria de outra forma, em razão dos detentores do poder econômico não terem, assim, isso extrapola as eras, as nações, as culturas. Os detentores do poder econômico são muito refratários à ideia de abrirem mão do seu poder, sabe, de concederem livremente direitos para a classe trabalhadora, sabe, e que impliquem na diminuição do lucro ou do poder que é economicamente exercido, e é claro, sempre com consequências políticas, sabe, claras. Então, Karl Marx acreditava que essa coisa não seria naturalmente, não aconteceria dessa gente, da classe empresarial, por exemplo, passar por uma crise de consciência e assim então diminuir a carga horária de trabalho da classe trabalhadora e socializar a riqueza. Então Marx acreditava que essas coisas seriam objeto sempre de muita luta. Então os cristãos não podem ser românticos com relação a isso. Essas mudanças não ocorrem sem luta. Então, mas a pergunta que nós precisamos responder, nós cristãos, é a seguinte: como enfrentar essa batalha sem derramamento de sangue, sem, para corrigir uma injustiça, praticar uma injustiça ainda maior, sabe? Sem justificar meios em razão dos objetivos que estão sendo perseguidos. Tudo isso tem que ser objeto de muita discussão entre nós cristãos. Então ele diz o seguinte, que a crença tem que perder também
assim, o nível de adesão a ela que até então gozava. Isso é uma condição sine qua non para que haja essa mudança. Simplesmente as pessoas chegam num ponto no qual elas veem como irrelevante aquilo que um dia foi visto como tendo uma razão de ser. Vamos pensar num extremo. Sempre eu uso esses extremos porque eles projetam muita clareza sobre o ponto e também são coisas por demais consensuais. Então, exemplo da escravidão. Então, no nosso país, durante 350 anos, aquele regime. E muitos que acreditavam que a coisa tinha até sanção divina. Que Deus, portanto, prescrevia aquilo, que alguns nasceram para mandar e outros nasceram para obedecer. Sabe? Coisa que você vê lá na República de Platão. Você não vai ter o desenvolvimento da sociedade sem que haja escravos ali trabalhando e que permitam aos intelectuais se dedicarem aos livros, à reflexão. Então, houve quem dissesse que isso é da vida, uns nasceram para mandar e outros nasceram para obedecer. Só que chega uma hora que você olha para isso e diz, isso é uma idiotice, isso é uma injustiça. Eu quero ver aquele que chegou a essas conclusões, que foi capaz de escrever uma sandice como essa, dele fazer o papel do que mantém uma relação de subserviência em relação a pessoas que se dizem dignas de serem obedecidas, né? Espero que você esteja entendendo o ponto, que eu tenha sido claro. Então, as revoluções servem então para rejeitar inteiramente crenças já praticamente abandonadas, mas que o jugo do costume impedia largar completamente. Nesse ponto, os progressistas têm razão. Sabe? Essa é a história da humanidade. Você tem uma crença que se transforma num jugo, em alguma coisa que enverga, que escraviza as pessoas. Sabe? Quer dizer, enquanto essas crenças perdurarem, as pessoas não apenas sofrerão, mas elas se comportarão como prisioneiros que cuidam das paredes das suas prisões a fim de não poderem escapar delas. Isso acontece. Agora, quando elas vão perdendo a força, aí sim é possível essa transformação, porque não haverá a resistência das massas. Não há nada mais difícil nesse sentido que uma falsa consciência. Do que várias pessoas, milhões ao mesmo tempo, acreditando que a exploração da qual são vítimas é legítima. E não há nada mais difícil na vida do que convencer essas pessoas que elas devem se livrar do seu jugo, a fim de lutarem pela sua liberdade. E é claro que a cultura, há uma crítica marxista que eu acho profundamente relevante, não é privilégio dos marxistas, porque isso aí também é por demais óbvio, do papel exercido pelo poder econômico na formação da cultura, das leis, sabe? E até mesmo da produção artística, de mecenas de trabalhos artísticos que tem como objetivo justificar intelectual e moralmente o status quo, sabe? Então não é fácil, muitas vezes, convencer as massas que sobre esse conjunto de crenças, que é do interesse dos detentores do poder econômico, de se livrar da opressão, sabe? Então, as revoluções que começam são, na realidade, crenças que terminam, declaram o autor. Eita, caramba, que declaração! As revoluções que começam são, na realidade, crenças que terminam. Então, aqui, eu diria que ele está falando sobre algo que vai de encontro ao que é ensinado por Marx. Porque Marx acreditava no interesse econômico, sabe, como a força propulsora dessas transformações. Aqui o autor diz que, veja, ele não estabelece essa mudança de crença como uma coisa de natureza econômica, sabe, como sendo apenas algo do interesse dos abastados, sabe? Ele está dizendo o seguinte, que essa coisa pode ocorrer à revelia dos interesses econômicos. Então, eu acredito que quem eu diria, particularizar demais essas causas, ele acaba pecando e se tornando objeto de críticas justas.
Porque você atribuir tudo à economia, esquecendo do papel das crenças, especialmente as religiosas, é um devaneio. Você julgar que todas as crenças religiosas têm um componente político-econômico, também é uma sandice. Agora, você não levar em consideração os interesses econômicos nas mudanças das crenças é muita ingenuidade. Na verdade, nessas questões, a melhor coisa é pensar duplo. E nós cristãos fomos treinados para isso. A gente não fala que a santificação é uma obra divina humana, que ninguém consegue amar sem a ação do Espírito Santo, mas que a responsabilidade nossa é buscar a Deus para que nossa vida seja uma referência no exercício do amor. A Bíblia não fala sobre a responsabilidade divina, ou melhor, a responsabilidade divina, a responsabilidade humana e a soberania divina. Então, quer dizer, são aparentes contradições, na verdade, antinomias. Há uma diferença entre contradição e antinomia. Contradição é alguma coisa que está aquém da razão. A antinomia está para além da razão. Não há como nós, seres humanos, acreditarmos em contradição, sabe? Não entra, quer dizer, é uma coisa que a nossa natureza repele, mas nós somos forçados a acreditar em antinomias, verdades que nós não conseguimos negar, sabe? E que, ao mesmo tempo, são difíceis de serem harmonizadas intelectualmente, pelo menos do ponto de vista da luz que até então nós, seres humanos, recebemos. Então, nós devemos aplicar isso também à nossa filosofia de história, à nossa forma de ver essas questões, sabe, que, em geral, são profundamente dialéticas. Sabe? Se você não pensar duplo, você acaba estabelecendo um lado da verdade, sabe, como a verdade completa. Então, vamos agora para a página 134. Sabe, páginas 134 e 135, ele fala aqui sobre os tiranos da humanidade. Olha só. Graças às crenças gerais, os homens de cada época estão cercados de uma rede de tradições. Então você tem as crenças gerais e essa rede de tradições. Coisas que funcionaram para os nossos avós, bisavós, tataravós e que perduram, sabe? Então, estão cercados de uma rede de tradições, de opiniões e de costumes, de cujo jugo não conseguem escapar e que sempre os tornam um pouco parecidos entre si. Meu Deus, isso é um fato. Muito bem analisado no livro A Construção Social da Realidade, do sociólogo Peter Berger. É um livro no qual, basicamente, ele diz o seguinte: seres humanos constroem socialmente uma realidade dentro da qual não conseguem viver. Então aqui estamos nós, submetidos a uma espécie de norma que tem resistido aos séculos, vivendo a vida de 20 gerações atrás. E muitas vezes sem nenhuma necessidade para isso. Sabe? Uma coisa impressionante. E olha, e pensar que no nosso país, no Brasil, houve época em que a mulher não podia votar. E houve, isso é fenômeno presente em todas as culturas, quem acreditasse que a mulher nasceu para lavar louça, para fazer comida, cuidar dos filhos, sabe? E muitas mulheres introjetaram esse modo de verem a si mesmas e deixando de dar a sua contribuição de valor incalculável para todos os departamentos da vida. O quanto que nós perdemos em razão disso e quão importante foi as mulheres se livrarem desse jugo que eu chamo de diabólico, sabe? Então ele prossegue dizendo o seguinte: olha, nem o espírito mais independente pensa em se subtrair a elas. Não há tirania mais verdadeira do que aquela que se exerce inconscientemente sobre as almas, porque é a única que não pode ser combatida. Então você está sob uma tirania, um valor que o infelicita, mas é crença compartilhada por milhões. Então ele está dizendo o seguinte, que isso faz parte desse fenômeno psicológico de massa. Várias pessoas durante séculos crendo nas mesmas coisas, sem ao menos pararem para perguntar por quê, sabe? Isso é muito sério. Vamos para a página 139, estamos chegando no final do livro.
página 139, outro parágrafo que eu achei importante destacar. Na verdade, frases soltas. Olha aqui. A opinião das multidões tende, portanto, a se tornar cada vez mais o supremo regulador da política. O que ele está dizendo com isso? Que o político leva em consideração o que a multidão pensa e pode, portanto, ter o comportamento mais canalha que se possa imaginar. A palavra melhor, hipócrita, sabe? Ele, no fundo, ele não está nem aí para o tema do aborto, mas ele não é louco de deixar de criminalizar o aborto, de dizer que ele é contra o aborto, porque sabe que vai ter muita dificuldade para ser eleito, como também negar a existência de Deus. Sabe? Faz parte do discurso político, sabe? Assim, a declaração, bandido bom é bandido morto, sabe? Não vou dar trégua para os bandidos, sabe? Quer dizer, é aquela filosofia, daquele ponto de vista, melhor dizendo, da lei e ordem como panaceia, como solução para todos os problemas enfrentados no campo da segurança pública. Ora, eles são orientados pelos marqueteiros que portanto, trabalham para eles, que eles têm que tocar nesses temas e defendê-los apaixonadamente a fim de conquistar as multidões. Agora, ninguém para perguntar, quer dizer, ninguém para perguntar, mas muitos que estão dentro desse fenômeno e que se encantam com esse discurso bombástico, não perguntam, não para perguntar, mas vem cá, o fato dele ser contra o aborto, sabe, significa que ele está apresentando políticas públicas que vão diminuir a prática do aborto. Sabe, ele dizer que não vai dar trégua para o bandido vai representar algo novo para o nosso país, diferente do que já foi proposto por políticos do passado e que não resultou em nada. Sabe? Então, quer dizer, ele dizer que ele crê em Deus, mas qual é o Deus em que ele acredita? É o Deus cristão? É o Deus que diz que a verdadeira religião é amparar o órfão e a viúva na sua necessidade, que nos chama a mais do que tratar bem os nossos escravos, mas lutar pela sua libertação? Esse é o Deus que essa pessoa acredita? Então, ele diz assim, olha que parágrafo. É um sintoma muito curioso ver atualmente como papas, reis, imperadores, o livro foi escrito no século XIX, se submetem ao mecanismo da interview para expor seu pensamento sobre certo tema ao julgamento das multidões. O que ele está querendo dizer com isso? Eles estão atentos às crenças populares, a fim de não vivenciarem a desgraça de perderem o apoio popular. Aí ele diz o seguinte: antigamente se dizia que a política não era coisa de sentimentos. Acaso ainda se poderia dizê-lo atualmente, vendo adotar como guia os impulsos das multidões móveis que ignoram a razão e são dirigidas apenas pelo sentimento? Então, de um lado, o ideal de uma política governada pela razão. Agora, do outro lado, a realidade, uma democracia, sabe? Sufrágio universal. Você não ganha eleição, obviamente, sem o apoio do povo. E esse povo vota em quem? Sabe? O que esse povo quer? E o que o povo quer é justo? Torna a vida em sociedade mais bela? Sabe? Leva em consideração a santidade da vida humana? Ora, se nós formos ver o que grande parte da sociedade brasileira deseja, nós viveremos, sabe, ou melhor, continuaremos a viver numa nação profundamente desigual e injusta. Veja, faça uma análise aí da nossa vida, vamos dizer assim, eleitoral pregressa, para vermos em quem votamos e por que escolhemos determinadas pessoas como nossos representantes, pelo simples fato, entre outros, desses homens e dessas mulheres defenderem publicamente, de forma apaixonada, apelando para os sentimentos da população, usando a imaginação, sabe, defenderem esses absurdos que fazem parte de uma nação que viveu durante 350 anos sob o regime da escravidão e que hoje carrega na sua cultura
as marcas desse regime, que não tem como você submeter, quer dizer, você viver numa cultura como essa, sem isso deixar marcas, sabe, nos seus antepassados, e marcas, quer dizer, que são passadas de geração em geração, sabe, de geração para geração, e que só podem ser erradicadas, sabe, mediante trabalho árduo e sábio e prudente, porque conforme vimos, as pessoas não mudam as suas crenças da noite para o dia, sabe? Vamos agora para uma outra citação, já passei aqui, olha, vamos para a penúltima citação, página 166, que ele dá um conselho aqui para quem quer ganhar eleição. Olha aí, você quer se candidatar, e esse não é o meu caso, que eu não sou candidato, amo fazer isso, amo os livros, eu não consigo me imaginar no parlamento privado do contato diário com os livros, com o trabalho de ensino. É a pregação do evangelho, as manifestações de rua, são as grandes paixões da minha vida, embora julgue a atividade pública alguma coisa extraordinária e que, se fosse minha vocação, eu exerceria com muito prazer. Então, olha só o que ele diz aqui. Se os eleitores compostos, sobretudo, de operários e camponeses, tão raramente escolhem um dos seus para representá-los, é porque as personalidades oriundas de suas fileiras não têm para eles nenhum prestígio. Ele está dizendo o seguinte, que ocorre, graças a Deus, nós temos exemplo aqui no Brasil da classe trabalhadora escolher um dos seus. Agora, muitas vezes as pessoas optam por apoiar quem tem prestígio, deixando de votar nos seus melhores quadros. Então não basta ter fama, sabe? Nós temos que saber uma coisa que eu julgo inegociável, qual é o histórico de dedicação ao povo brasileiro desse candidato. Essa é uma pergunta que nós precisamos sempre responder. Sabe? O que ele fez pelo povo brasileiro para se julgar no direito de ser indicado para algum cargo público, né? Escolhido pela população. O eleitor, olha o que ele diz, quer que adulem suas ambições e vaidades. O candidato deve cobri-lo de extravagantes bajulações, não hesitar em fazer-lhe as mais fantásticas promessas. Você já viveu a experiência de promessa de campanha que não foi cumprida? Bom, tudo isso aqui, gente, é para chamar nossa atenção. É não apenas para nós, quer dizer, é não apenas para que nós não sejamos os protagonistas do aprofundamento desse fenômeno, do ponto de vista daquilo que ele tem de pior, como também nós não sejamos as vítimas disso tudo. Olha o que ele diz nesse parágrafo também, altamente importante. Quanto ao adversário, se procurará esmagá-lo, estabelecendo por afirmação, repetição e contágio que cometeu vários crimes. Por isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção nos debates em véspera de eleição. Como que um candidato ataca o outro? Sabe, o foco da forma mais desumana tentar desconstruir ou destruir a imagem daquele nosso, do concorrente. Às vezes eu fico pensando o seguinte, que olha, quem usa dessa linguagem, desses artifícios, não é digno de confiança, sabe? Embora, é claro, nós saibamos que tem candidato cujo passado exige que nós o denunciemos, sabe? Mas muitas vezes a coisa é feita da forma, assim, mais desumana, sabe? Que não se leva em consideração a dignidade da vida do seu opositor. Eu me lembro daquela história contada pelo pregador galês Martin Lloyd Jones, que eu gosto tanto, cito um bocado nas minhas pregações, sabe? Então estava um sujeito concorrendo a um cargo lá público, tal, numa disputa política na Inglaterra, e ele sobe ao palanque para discursar. Nisso, um assessor passa um bilhete para ele. Ele lê o bilhete, no qual estava escrito que o seu principal adversário político havia acabado de morrer. Martin Lloyd Jones conta que esse homem, esse candidato, virou-se para a plateia e disse o seguinte, começou o seu discurso do seguinte modo: que fantasmas somos e que fantasmas nos perseguem. É isso, somos uns fantasmas.
Você está aqui hoje, de repente, aquele que o perseguia, sabe, desaparece, sabe? Então, é isso. Olha só o que ele diz na parte final da página 166. As mais importantes reformas podem ser prometidas sem medo. Na realidade, depois o eleitor não se preocupa de modo algum em saber se o eleito cumpriu a profissão de fé aclamada. Quer dizer, eles fazem essas promessas porque nós não exigimos cronograma, prestação de contas. E quando as promessas, nas ocasiões em que são apresentadas com os prazos, seus respectivos prazos estipulados, não se cumprem, a gente não faz nada. Sabe? Então essa é uma grande contradição. Me lembro de uma matéria da Folha de São Paulo, de uns 5 anos atrás, que dava conta, 5, um pouco mais, que dava conta que mais de 60% das promessas de campanha da presidente Dilma não foram cumpridas. Sabe? Então os caras assumem esses cargos e nós não pedimos metas mensuráveis, cronograma e prestação de contas. E por isso, portanto, tanta gente é ludibriada, sabe, por meio de promessas que não serão cumpridas ou que são feitas por gente que não tem a mínima intenção de cumpri-las. E a última citação dessa série, sobre Psicologia das Multidões, página 181. A leitura dos discursos dos grandes oradores da Revolução é muito interessante desse ponto de vista. Sentiam-se obrigados a se interromper a todo instante para denunciar o crime e exaltar a virtude. Isso já era visto no século XIX. Depois explodiam em imprecações contra os tiranos e juravam viver livres ou morrer. Está lembrado do Collor, com os punhos assim, né, levantados e bradando contra os marajás? Os caras sabem que isso dá voto. E o povo acredita. A gente acredita. E último parágrafo. Às vezes o líder pode ser inteligente e instruído, mas isso geralmente lhe é mais prejudicial do que útil. Que coisa impressionante. Às vezes você vê gente com sólida formação acadêmica, com espírito público, alijada da vida pública. Impressionante, porque não sabe lidar com as massas. A inteligência, ao demonstrar a complexidade das coisas e possibilitar explicar e compreender, torna a pessoa indulgente e enfraquece muito a intensidade e a violência das convicções necessárias aos apóstolos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que você tem conhecimento, você sabe da complexidade da coisa, você estudou, você tem vivência, você tem... Então, quer dizer, você tem uma sabedoria prática adquirida. E aí isso faz com que você seja muito cuidadoso na hora de dizer as coisas. Você conhece o lado dialético do que está sendo afirmado. Você sabe que há um contraponto ao que está sendo dito que demanda cautela. Então, do outro lado, competindo com você, um maluco que nunca leu nada, não sabe nada e que fala apaixonadamente, sabe, sobre aquilo que diz acreditar e enfeitiçando as massas. É impressionante como a ignorância é ousada. O que tem conhecimento reluta em dizer as coisas, ele é prudente, sabe? Ele fala com cuidado, ele tem medo de faltar com a simetria no seu pensamento ou nas causas que ele defende, enquanto que o outro ignora tudo e fala da forma mais apaixonada possível. É isso. Aí, ó, Psicologia das Multidões. Tem mais livros que nós vamos examinar dentro dessa linha. Vem aí o Purificar e Destruir, do Jacques Semelin, o Mente Cativa, que é do Jacques Semelin, trata do fenômeno psicológico de massa em Ruanda, na Iugoslávia, na guerra lá do Kosovo, e na Alemanha de Hitler. E o Mente Cativa, desse fenômeno psicológico de massa nos países da Cortina de Ferro, escrito pelo Czesław Miłosz, ganhador de prêmio Nobel. Olha, eu espero que esse vídeo tenha feito bem para você. E se você gostou, eu peço que você dê o tal do like, você assine o livro, o canal. Fico sempre com vergonha de falar sobre isso. E dê uma olhada, no término da minha fala, em 3 assim, indicações que eu dou para você me ajudar a manter esse canal. Tá bom? Um forte abraço.